hoje, para essa próxima semana, a partir de hoje, os próximos 8 dias, nós lhe convidamos a ler o livro de Ageu. Por que o livro de Ageu? Porque o livro de Ageu nos traz uma disciplina espiritual. O perigo de nós nos dedicarmos em direções erradas, porque consagração fala muito de dedicação. E o povo vive uma dedicação equivocada, e eles começam a colher consequências trágicas dessa dedicação equivocada. Então leia Ageu, e todas as vezes que você terminar de ler Ageu, que você consegue ler no máximo em 10 minutos, você ora dizendo: Deus, me ajuda a viver uma consagração, uma dedicação na tua direção. Faça essa oração, e semana que vem nós voltaremos a falar sobre isso e indicar uma nova dinâmica. Você me entendeu? Diga amém. Versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5 diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Deus, nós oramos para que todo entendimento presente seja cativo à tua palavra. Nenhuma dispersão de entendimento, nenhuma dispersão de pensamento predomina a partir desse momento. Há poder no teu sangue, que haja sabedoria, que haja entendimento, renova o nosso entendimento a partir dessa palavra e não nos deixe inalterados, em nome de Jesus. A nossa leitura da semana, a biografia de Sansão. A biografia de Sansão tem muito a ver com o nosso tema mensal, eu creio na consagração, porque o voto do nazireado, em Números capítulo 6, é um voto de consagração. É um voto voluntário em que alguém poderia chegar diante do sacerdote e dizer: a partir de hoje, nesses próximos 30 dias, nesses próximos 6 meses ou nesse próximo ano, eu quero viver, eu quero cumprir com o voto do nazireado. A partir daquele momento haveria diretrizes que ele ou ela deveria cumprir radicalmente durante esse período. E quando nós olhamos isso na vida de Sansão, você aprende duas coisas que nós falamos superficialmente já no nosso primeiro encontro. A primeira coisa é de que a consagração abre porta. A consagração abre portas para o sobrenatural. Você diz amém? Diga comigo: consagração abre portas para o sobrenatural. Existe um lugar em Deus que você só alcançará. Existem profundidades no rio de Deus que você só explorará se você ter atitude de consagração. Percebe que o nazireado em Sansão tem muito a ver com a nossa consagração na nova aliança. Porque o nazireado na vida de Sansão não foi algo voluntário da parte dele. Foi algo que ele já nasceu sob essa missão, sobre esse voto. Deus disse: você será. Assim como nós dissemos na semana passada, de que a consagração deve ser um estilo de vida nosso. Percebe que à medida em que Sansão cumpre esse voto, quando ele vive essa consagração, coisas sobrenaturais passam a acontecer.
Há um dia em que ele está caminhando com seu pai, e ele sai do caminho, ele ouve um rugido de um leão, e o texto fala que ele não foge do leão. O que você faria se você estivesse andando em alguma rua e você ouvisse o rugido de um leão? Nós faríamos igual gás, a gente vazava, na verdade. Mas Sansão não vazou, ele não correu. Aliás, ele correu possivelmente, mas na direção do leão. E o texto fala que quando ele viu o leão, veio uma virtude do Espírito Santo, e ele rasgou, gente, olha, rasgou a boca do leão como se fosse de um animal doméstico. O texto fala que um belo dia, os homens amarraram Sansão com cordas grossas e novas. Mas o texto fala de que a unção do Espírito, a virtude do Espírito veio sobre Sansão e ele rompeu com aquelas cordas. E o texto fala de que a intensidade daquela ruptura foi como se aquelas cordas novas e grossas, resistentes, fossem como linha de costura queimada. O texto fala que um belo dia prepararam uma emboscada para Sansão. Ele se levanta à meia-noite e ele carrega a porta de Gaza, que tinha algumas toneladas, e ele carrega nos ombros e vai morro acima. Gente, isso aqui é coisa extraordinária. E você sabe o que é mais curioso? É de que quando eu cresci na igreja, me falaram, me ensinaram, e eu também concebi essa ideia de que Sansão era um cara muito musculoso. Não tem assim o Schwarzenegger na capa do filme, aquele brutamonte assim. Na minha ideia, o Sansão era um cara assim, ó, um guarda-roupão assim, os músculos, cara todo bombadão. Mas não, isso não é verdade. Sansão não tinha uma aparência que justificava a sua força. Aliás, esse era o enigma de Sansão. Muito provavelmente Sansão era alguém comum. Possivelmente magro, franzino, não sei, mas a sua aparência não suspeitava ou não justificava de que a sua força era proveniente dos seus braços. Então a consagração de fato abre portas do sobrenatural. Atos de consagração te leva a viver o sobrenatural de Deus. Atos de consagração faz você viver experiências inimagináveis em Deus. Experimenta permear o caminho do jejum. Experimenta exercitar o jejum à luz das Escrituras. O jejum bíblico que fala da humilhação. O jejum que fala daquela entrega à presença de Deus. Nós teremos um sermão em algum momento desse para falar sobre o verdadeiro jejum. Experimenta caminhar por essa via e você verá de que você experimentará sim sobrenatural de Deus. Sansão nos mostra de que a consagração abre porta para o sobrenatural. Mas, como nós dissemos terça passada, Sansão também vai nos mostrar que quando você viola esse pacto, você colhe consequências terríveis. A consagração, ela te possibilita você viver o extraordinário em Deus. Mas uma vez que você tem a sua vida consagrada ao Senhor, você se torna inútil para qualquer outra realidade da vida. Por isso que um desviado, ele se torna pior. O estado de um desviado é pior do que aquele primeiro estado onde conhecera Jesus. Porque exatamente ele passou por uma experiência de consagração e ele quebrou esse pacto, ele quebrou esta aliança. E quando ele quebra esta aliança, ele se torna pior, ele se torna inútil para todas as demais realidades da vida. Por isso, meu querido irmão, uma vez que você experimentou verdadeiramente Cristo, você não serve para nenhuma outra realidade. Você crê nisso? Diga amém. É por isso que nós não temos plano B. É por isso que nós não temos uma segunda alternativa. Uma vez que nós fomos tocados por Jesus, nós não teremos atalhos. Nós não iremos retroceder.
poder. Agora, quando esta semana eu lia no meu devocional a biografia de Sansão, saltou diante dos meus olhos o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos, o foco não é na pessoa de Sansão. O texto que nós lemos, a protagonista aqui não é nem Sansão e nem o seu pai. O protagonismo desse texto é uma mulher, a esposa de Manoá, que o texto nem menciona o nome dela. Não existe menção sobre esta mulher. E o anjo do Senhor vai vir conversar exatamente com essa mulher. O que Deus está preparando para a história de Israel depende do diálogo dessa mulher. E essa mulher será um instrumento de Deus para a história de Israel. E olha que o texto nem menciona o seu nome. Ei, você não precisa ser reconhecido para ser um profundo instrumento na mão de Deus. As pessoas não precisam te aplaudir, as pessoas não precisam saber o seu nome para que você venha a ser um veículo de Deus para marcar a história. Essa mulher entra no cenário bíblico com grande relevância e sai do cenário bíblico sem nós sabermos o seu nome. E esse texto fala de que Deus veio conversar com essa mulher. E Deus vai exigir algo dessa mulher. E a exigência que Deus vai exigir dessa mulher, nós podemos chamar de atos de consagração. O que Deus vai exigir dessa mulher não era por causa dela. O que Deus vai exigir dessa mulher não era por causa dela, mas era por causa daquilo que Deus havia colocado no seu ventre, ou iria colocar no seu ventre. E o diálogo que Deus vai ter com essa mulher, eu chamarei como preparar o caminho. Deus vai conversar com essa mulher, dizendo: eu tenho algo para você, eu tenho algo para o seu ventre, mas isso só será possível se você preparar o caminho. E preparar o caminho aqui era exatamente atos de consagração. Ela deveria renunciar exatamente aquilo que o nazireu teria de renunciar. Mas essa mulher poderia dizer: mas eu não sou um nazireu. Não sou. Mas o que Deus havia colocado de plano para o ventre dela exigia dela atos de consagração. E isso tocou muito o meu coração com duas aplicações. A primeira aplicação é de que Deus tem coisas muito além do que você pode pensar. Ei, o texto fala que esta mulher, ela era estéril. Isso quer dizer que esta mulher, muito provavelmente, já não sonhava mais com filhos. Talvez aquela fase de imaginar os filhos crescendo, talvez já tinham passado, porque já havia percebido que ela era estéril, não teria mais jeito, não haveria mais recursos medicinais, não havia mais alternativas para que ela pudesse ter filhos. Talvez essa mulher já não mais concebia a ideia de ter filhos. Mas de repente Deus se apresenta para esta mulher e diz: eu tenho um plano para o seu ventre. Eu tenho um plano para a sua madre. Mas para que este plano aconteça, para que este plano se encarna, para que este plano suceda, você precisa ter atos de consagração. Você precisa ter atitude de abstinência. Você precisa ter atitude de renúncia. Porque se você não tem como eu plantar no seu ventre o meu plano. E Deus gritava no meu coração ao longo dessa semana essas palavras, dizendo: meu filho, eu tenho planos, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos não de mal, mas de bem, diz o Senhor. Pensamentos que transcendem, pensamentos que vão além das suas expectativas, pensamentos que vai além do que você tem pedido ao Senhor.
Pensamentos que vai além do que você tem esperado de Deus. E Deus falava comigo de que Deus tem planos eternos, extraordinários. Mas em muitas histórias, esses planos estão bloqueados, porque são pessoas que não estão dispostas a fazerem atos de consagração. São pessoas que não estão dispostas a abrir mão de algo. São pessoas que não estão dispostas a se abster de algo. São pessoas que não estão dispostas a entrar pelo caminho do desprendimento. E quando eu resisto a atos de consagração, então eu estou bloqueando, eu estou impedindo, eu estou nutrindo a minha esterilidade. Eu estou impedindo, eu estou bloqueando para que o plano eterno de Deus seja dado à luz através da minha vida. É por isso que consagração é uma linguagem, é um vocabulário que precisa estar no seu coração. Atos de consagração, empenho, esforço, dedicação. Dedicação total, dedicação integral a um plano maior e eterno de Deus. Esta linguagem precisa fazer parte do nosso vocabulário, para que nós possamos de fato gerar aquilo que Deus quer que nós geramos. A pergunta de que eu venho fazer a você esta noite é: o quanto que você está disposto a realizar atos de consagração para que seja gerado aquilo que Deus quer na sua vida? Até onde você está disposto a se dedicar para que seja gerado aquilo que Deus tem elegido, que Deus tem eleito desde a fundação do mundo para a sua vida, para a sua história? Ei, a Bíblia fala em Salmos de que há um livro escrito ao nosso respeito. E esse livro eu penso de que fala do propósito, que esse livro fala dos planos, esse livro fala da história que Deus quer escrever em nós e através de nós. A pergunta é: o quanto que eu estou disposto a sacrificar aqui para que isto venha para fora? O quanto que eu estou disposto a alterar a minha agenda? O quanto que eu estou disposto a mudar os meus conceitos? O quanto que eu estou disposto a renovar o meu entendimento? O quanto que eu estou disposto a repensar os meus padrões? O quanto que eu estou disposto a alterar as minhas tradições para que o que Deus quer gerar em minha vida seja gerado? Aonde que eu estou disposto a ir na oração? Até onde eu estou disposto a ir no jejum? Até onde eu estou disposto a ir nas escrituras, para de que o que Deus quer gerar na minha vida de fato seja dado à luz? Você precisa preparar o caminho. Você precisa preparar o caminho. O milagre pertence ao Senhor. O milagre está nas mãos do Senhor. O milagre estava na palavra do profeta, mas a mulher precisava arrumar as vasilhas. O milagre estava na mão do profeta, mas a mulher tinha de conversar com os vizinhos. O milagre estava na voz do profeta, mas a mulher deveria preparar o caminho. O milagre estava na mão de Jesus para multiplicar os pães, mas os discípulos eram responsáveis em separar grupo de 50 e grupo de 100, preparar o caminho para que o milagre acontecesse. Esta noite Deus está dizendo: quem está disposto a preparar o caminho, quem está disposto a preparar o território para o que está vindo pela frente, oh, bendito seja Deus. Eu estou crendo tanto nesta palavra esta noite. Deus está gritando dentro de mim: quem preparar o caminho verá o que estará à frente. Quem preparar o caminho experimentará o novo, o profundo, o inédito, o diferente, o nunca vivido. Quem preparar o caminho
será surpreendido por aquilo que virá do seu ventre. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor para sempre. Você precisa preparar o caminho. Deus está conversando com essa mulher, dizendo: eu quero que você prepare o caminho. Porque se você não preparar o caminho, a criança não virá. Se você não preparar o caminho, eu não posso fazer. Prepara o caminho para o que Deus tem preparado para a sua casa. Prepara o caminho para o que Deus tem preparado para a história dos seus filhos, do seu casamento. Prepara o caminho para o que Deus está preparando para a sua vida nesses próximos dias, na próxima estação da sua história. Prepare o caminho. Não chega diante de Deus com mais, não chega diante de Deus adiando. Fala: Deus, eu estou disposto agora, eu topo este negócio, eu quero viver o teu plano, eu quero viver o teu sobrenatural, eu prepararei o caminho. Nós poderíamos estar muito mais longe. Nós poderíamos estar muito mais longe se você somar as horas de pregação que você já ouviu na sua vida. Se você somar a carga horária dos sermões que você já ouviu na sua vida. Soma a carga horária dos sermões, das escolas dominicais, das ministrações de louvores, que é Deus conversando com você. Faz a somatização dessa carga horária e responda para mim, você que está na igreja 5, 10 anos ou mais. Diga para mim, se já você não tinha de ter aí, se você já não tem uma carga horária para pós-doutorado. Fala para mim, se essa carga horária na sua vida cristã já não deveria justificar você estar mais longe em Deus. E por que às vezes nós não estamos? É porque nós negligenciamos atos de consagração. Nós negligenciamos uma dedicação, um empenho. Nós fraquejamos diante de coisas tão fútil, tão efêmero. Qualquer coisa, eu estou pregando para vocês aqui. Mas se uma barata voar aqui, é perigoso de a sua atenção ser roubada. Vocês estão fixos em mim, mas se um telefone tocar, é possível que a sua atenção se distraia. Você está orando, e se tocar a mensagem do WhatsApp, é perigoso você parar o que você está fazendo. Eu lembro do testemunho do Paul Aguichô, o pastor da Coreia, quando ele estava em seu gabinete chorando. E conta-se que o presidente da Coreia liga para ele. E a ordem que ele havia dado para a secretária: jamais me incomode, jamais me incomoda. Quando eu estiver orando, e a secretária disse: ele não pode atender. E o presidente perguntou: mas por que não? Porque ele está orando. A próxima conversa que o presidente vai ter com ele demonstra um desconforto. Como assim você não pode atender o telefonema do presidente? E ele dizia: porque aquele em que eu estava conversando é maior, é maior, é maior, é maior. As nossas dedicações, elas são muito rasas. São muito rasas. Amados, se nós dedicássemos a Deus, se nós dedicássemos, por exemplo, ao seu serviço, o que muitas pessoas dedicam a Deus, ele não estaria empregado nunca. Se ele dedicasse a amigos o que ele dedica a Deus, talvez muita gente não teria amigos. O nosso nível de dedicação é muito volúvel, é muito oscilante. E Deus está chamando esta mulher para algo sério.
Deus está chamando essa mulher dizendo: olha, durante esse período você não toca, você não come. Ei, falar para a mulher grávida que não pode comer, você não sabe o perigo que você está enfrentando. Porque quando as mulheres engravidam, olha, elas se tornam uma lima nova. Amém, irmãs? Ficou tenso, sabia? Mas assim, ó, tem um atleta, e eu quero trazer o exemplo desse rapaz, porque ele se tornou uma inspiração, tanto no campo do esporte, como no campo da vida. Ele tem uma história muito bacana de superação. Ele havia chegado no topo da fama, depois de 2012, nas Olimpíadas de 2012, estava viciado em drogas, já havia pensado em suicídio algumas vezes, e um colega cristão soube da história dele, um aposentado jogador de futebol americano, e teve uma conversa com ele, internou ele numa clínica cristã e presenteou para ele o livro Uma Vida de Propósito, do Rick Warren. E ele leu esse livro, no final de 40 dias, a sua vida está totalmente transformada. E ele dá esse testemunho. Então, ele tem alguns números impressionantes. O Michael Phelps, ele é o único jogador a ganhar 8 medalhas em uma Olimpíada. Nenhum jogador, ele conseguiu ter 8 medalhas em uma única Olimpíada. Ele quebrou nada mais e nada menos do que 37 recordes. Ele quebrou 37 recordes, melhor dizendo, de natação. Você sabe o que é isso? 37 vezes o recorde ser quebrado por ele. Ele conquistou 28 medalhas, tanto de Olimpíadas como de competições nacionais nos Estados Unidos. 28 medalhas, sendo que 23 é de ouro. O Michael Phelps, ele é nada mais, nada menos do que uma lenda, ele é um mito. Em 120 anos da história da natação, não houve nenhum atleta a se igualar a Michael Phelps. Você sabe o que é isso? Você ser alguém que você olha para trás, 120 anos para trás, que foi o início da competição, não tem ninguém que se iguala aos seus números. Qual era o segredo do Michael Phelps? Primeiro, a dieta. Ele consumia 12 mil calorias diárias. Essa parte é boa, na verdade. Você sabe o que é 12 mil? Corresponde à comida de 5 homens. Mas ele sozinho, aí você fala: pastor, essa parte eu estou conseguindo. Estou comendo. 12 mil calorias diárias. Ele tinha de comer todo dia. E de treino, hein? Ele treinava 6 horas por dia na piscina. Dentro da piscina ele passava 6 horas diárias. De segunda a sábado, 6 horas diárias, dedicando. Eu gosto dessa frase quando diz que os atletas não vencem quando o estádio está cheio, os refletores acesos. Mas eles vencem ao longo dos anos em suas decisões, em treinar, em dedicar, longe dos aplausos. Vou te falar uma coisa: não existe nada na vida com excelência que você venha conquistar se não houver uma dedicação intensa e radical. Você nunca irá conseguir administrar uma empresa, um negócio, você nunca conseguirá adquirir uma excelência em qualquer área da sua vida se não houver uma dedicação radical. E Paulo fala de que eles se dedicam correndo atrás de algo corruptível. E ele fala: e a gente?
O nosso empenho, o nosso esforço em relação à vida cristã, a nossa consagração deveria ser muito mais profunda, muito mais elevada. Muito mais elevada. Queridos, eu quero te falar uma coisa. Eu vou te dar um exemplo agora. Como que você, eu, nós, estaremos diante de Deus indesculpável? Com aquela questão dizendo, Deus, é bem que eu queria, mas eu não dei conta. Deus, quando eu vi o pastor pregar, nossa, me dava vontade de ser alguém diferente. Eu tinha vontade de fazer algo diferente, mas assim, eu não dei conta. Era difícil demais. Eu vou te dar um exemplo. Essa informação, ela servirá de juízo para muita gente. O que você faria com 15 minutos diário? O que você faria com 15 minutos? Se você pegasse 15 minutos diários e dedicasse esses 15 minutos em relação a conteúdo bíblico e teológico. Eu vou te mostrar os números daqui a alguns anos, o que você teria feito. 15 minutos. A informação é o seguinte: numa leitura normal, nós somos capazes de ler 250 palavras por minuto. Aquela leitura assim, equilibrada, não é aquela atropelada e nem aquela retardada, é aquela assim normal. Uma leitura normal, pautada, respeitando vírgula, normal. Você lê 250 palavras. Preste atenção à próxima informação. Em um ano, 365 dias, você leria cerca de 5.475 minutos. Essa é a quantidade de tempo na somatização de 15 minutos ao longo de 365 dias, ou seja, um ano. Multiplique isso por 250 palavras por minuto e você terá 1.368.750 palavras por ano. Essa é a quantidade de palavras que você lerá em um ano se você ler 15 minutos diários. A maioria dos livros tem entre 300 e 400 palavras por página. Então, cada página está entre 300 e 400, é uma média. Isso quer dizer que se nós tomarmos 350 palavras por página e dividir isso em 1.368.750 palavras por ano, nós temos 3.910 páginas por ano. Isso significa que 250 palavras por minuto, 15 minutos por dia, você pode ler cerca de 20 livros de tamanho médio por ano. 15 minutos por dia, você pode ler ao ano cerca de 20 livros de grossura média. Estou falando de 15 minutos. Isso revela de que nós somos indesculpáveis de não viver uma profundidade em Deus. Isso quer dizer de que quando Deus fala para nós dizendo, se você se consagrar, eu vou colocar um plano grandioso em você. Se você se dedicar, isso vai vir para fora. Isso quer dizer que nenhum de nós temos justificativas para dizer, Deus, olha, eu não vou assumir esse negócio porque eu não tenho um tempo, eu não consigo. Não, podemos. Nós temos muito mais do que 15 minutos diários para Deus, porque Ele nos dá 24 horas por dia. Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que tem nos sustentado, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não podemos jamais ofertar para Deus 15 minutos míseros diários. Podemos dar muito mais, muito mais. Isso quer dizer, meu querido irmão, de que grandes pessoas que você vê Deus usando na terra, não é porque eles são especiais, não são porque eles são favoritos, é porque algumas delas, ou muitas delas, ou porque quase todas elas, assumiram o compromisso de se abster de algo.
atos de consagração. Você acha de que um sermão é pregado? Você acha, pelo menos os pregadores da The Blue que nós conhecemos, você acha que os sermões da nossa igreja acontecem assim? Você acha que o pastor Nilton, o pastor Lediel, os outros pregadores, se assenta e fala assim, aí vai ser um monte de luz assim da Bíblia, um monte de letrinha, isso aqui que Deus quer que eu fale. Se não é atos de dedicação, a revelação não vem. A revelação não vem. W. Tozer vai dizer que Deus não vai se render à nossa pressa. Não vai. Sansão só vai nascer se a sua mãe estiver comprometida de se abster. Sansão só vai nascer se a sua mãe assumir o compromisso de se dedicar, de não colocar na boca qualquer coisa. Existe coisa na nossa vida que só vai nascer se você fechar a porta para algumas realidades entrar dentro de você. Ela assume esse compromisso. E esta noite eu quero e eu creio, eu já libero uma palavra de Deus aqui para você que aceitou este negócio com Deus. Você que já aceitou esse compromisso com Deus, você ouviu o chamado, você ouviu o chamamento e você fala, Deus, conta comigo, eu vou assumir essa abstinência, eu vou assumir essa renúncia, eu vou assumir essa dedicação, conta comigo. Eu libero uma palavra para você esta noite, vai nascer o plano grandioso de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Mas a segunda aplicação desse texto, é de que esta mulher, ela decidiu se consagrar para alguém além dela, para a geração futura. Essa mulher teve atos de consagração para uma geração futura. Ei, você ainda não percebeu? Você ainda não percebeu que grande parte de nós, quando vamos falar de Deus, com Deus, nós só falamos de nós? Qual foi a última oração que nós entramos na presença de Deus para falar sobre a geração futura? Qual é o ato de consagração que nós estamos empreendendo para Deus hoje, dizendo, Deus, esse ato de consagração, esse jejum, esse quebrantamento, essa reserva, Deus, eu vou dedicar para Ti nesse mês tantas horas diárias em prol da geração futura, em prol das crianças da família The Blue, que representa a futura geração. Deus, eu vou empreender esse ato de consagração a favor do futuro do Brasil. Eu creio que o nosso país pode se tornar um país de primeiro mundo. Eu creio. A pergunta é, nós estamos tendo atos de consagração pela fé nisso? Você tem orado, queridos, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, entenda isso. O Donald Temper, o autor do estudo da Bíblia Pentecostal, há um livro chamado Luz nas Trevas, é a biografia dele. E é uma história assim, encantadora. E eu lembro que nessa biografia, quando ele adoeceu, o Brasil, a América, se reuniram para orar, para que Jesus pudesse curar, para que ele pudesse completar os estudos. E lamentavelmente, ele veio morrer. No velório, muita gente frustrada, mas grandes profetas oraram para este homem. Algumas nações oraram para Jesus curar este homem, mas ele não foi curado, ele morreu. Enquanto muitos no velório estavam
amargando o luto, a frustração de Deus não ter respondido, Deus levanta um profeta. E Deus dizia assim: as orações por cura que foram derramadas em prol dele estão recolhidas no meu cálice. E eu vou derramar essas respostas nas gerações futuras. Haverá nações, haverá tempos de curas em lugares do mundo, que é eu derramando as respostas de vossas orações. Uau! Você precisa orar, pensar mais nas gerações futuras. Isso fala de gerações, de tataranetos, de bisnetos. Se Cristo não voltar, isso está falando de décadas à frente. De você dedicar oração, de você dedicar empenho, dizendo: Deus, esse tempo eu estou orando para os futuros homens. Eu estou preparando o caminho, eu estou preparando o terreno para a próxima geração. Nós vamos elevar o nível da nossa espiritualidade, para que quando a nova geração chegar, o nosso teto seja o piso em que eles vão pisar. Eles já vão começar aqui em cima, eles já vão começar vendo o sobrenatural, eles já começarão vendo experiências com Deus, conhecendo a intimidade de Deus. Nós vamos preparar o caminho para as futuras gerações. Isso não fala apenas dos seus filhos biológicos. Isso fala de filhos espirituais. Isso fala daqueles que se converterão. Isso fala daqueles que chegarão. Isso fala daqueles que nascerão. Nós precisamos ter atos de consagração pelas gerações futuras. Se você nunca dedicou um dia de jejum, de consagração, dizendo: Deus, esse ato de consagração, eu não estou pensando em mim e não estou pensando nos meus filhos. Eu estou pensando para aqueles que ainda vão nascer. Eu quero me abster do hoje, para que o amanhã viva um banquete. Eu quero entrar na brecha hoje, para que amanhã seja melhor do que nós estamos vivendo. De que aqueles que chegarão possam palpar, possa estar em níveis mais altos e mais elevados em Deus. A pergunta é: quem está disposto? Quem está disposto a se dedicar hoje para que o Sansão da geração futura nasça? E Deus está dizendo: só vai nascer se houver sacrifício hoje. Só vai nascer se houver dedicação hoje. Você hoje está vivendo resposta de orações de muitos anos atrás. Você acha que os nossos primeiros pais, quando chegaram no Brasil, quando chegaram em Santa Catarina, eles não rogaram a Deus para que nós vivêssemos o que nós estamos vivendo hoje? Não há dúvida que nós somos resposta de orações geracionais. E este ciclo não pode parar. Quem está disposto a ter atos de dedicação, de desprendimento para a geração que está chegando? Você que canta, dedica ao Senhor, dizendo: Deus, os futuros ministros estarão mais perto do céu do que a minha geração. Você que prega, diga: Deus, os pregadores que virão serão maiores do que nós. Aonde que você está? O seu filho será um esposo melhor, a sua filha será uma esposa melhor, a geração futura estará mais à frente em nome de Jesus. Mas quem está disposto? Quem está disposta a falar disso com Deus? A falar de alguém que você não vai ver, que você não vai conhecer,
que você não vai ser aplaudido, você não vai receber um muito obrigado. Quem está disposto a ser um sacrifício em favor dele, em favor dela? Mas tenha consciência de que Deus está assistindo e de que a sua resposta será derramada em algum momento da história. Aplica a sua oração em realidades além de você. Aplica a sua oração além da sua família biológica. Aplica a sua oração em gerações futuras. Fala disso com Deus. Tenha atos de consagração para que o Sansão venha nascer e libertar, e desatar nós e trazer livramentos de Deus. Se você me entende, diga amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu termino dizendo: vença a entropia espiritual e prepare o caminho. Vamos junto, vamos lá, 3, 2, 1. Vença a entropia espiritual e prepare o caminho. Entropia é um termo da física, da termodinâmica, que diz que tudo que há no universo se movimenta da ordem para a desordem. A entropia é uma lei que diz que tudo vai da ordem para a desordem. A entropia diz que se as coisas ficarem como estão, sem nada ser mexido externamente, nenhuma força, nenhuma energia externa para alterar isso, se tudo ficar como estão, automaticamente se estabelece um processo de degradação. Pega um carro novo, zerado, deixa ele na loja. Ninguém precisa andar nele. Se ele ficar na loja, parado, nos próximos anos, décadas, ele vai envelhecer. Porque ele está num processo de entropia. A entropia é o movimento que vai na desconstrução, do pronto para a desconstrução. Ei, se nós não tomarmos cuidado, a gente vive uma entropia espiritual. Isso quer dizer que se você ficar do jeito que você está, se você fala, pastor, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu vou ficar como estou assim, como estou, sem nenhum movimento, você já estará em um declínio. A entropia espiritual fala da inércia espiritual. Todos aqueles que dizem, pastor, sabe uma coisa? Eu vou estar nessa igreja, mas não me incomoda. Eu vou vir para a sede, porque na sede assim é grande. Ninguém vai assim nos incomodar. Ninguém vai chamar para os ministérios. Eu vou ficar escondido aqui, ninguém vai me ver. Eu quero ficar no meu canto. Isso chama inércia. Cuidado. Você estará numa entropia espiritual. Você vai estar em declínio silencioso. Você vai se enferrujar silenciosamente. Se você não decidir fazer empenhos e esforços contínuos e aumentar o nível e o grau, você entra numa entropia. Vai na academia. Pastor, tem uma mensagem sobre a academia. Treina, faz exercício. Aí você vai viajar e fica uma semana sem se exercitar e volta na academia de novo para você ver o quanto que o seu corpo já ficou preguiçoso na articulação. A vida espiritual é assim. Se você não decidir fazer esforços e empenhos, você se atrofia. O seu amor, as suas virtudes vão se apequenando. E no banco de uma igreja você vai morrer. Por quê?
Porque não houve atos de dedicação, não houve atos de bondade. Você continuou, você permaneceu estéril. Deus te chamou para um plano, Deus te chamou para um negócio, Deus te chamou para algo maior do que você. Mas isso exigia atos de consagração, dedicação. Você acha que toda vez que eu vou orar é porque eu quero? Você acha que toda vez que eu dobro o meu joelho, você acha que eu vou dobrar o joelho assim, arrepiado no espírito? Quantas vezes eu dobro os meus joelhos e falo: Deus, tudo que eu não quero é orar. Meu corpo não quer orar. Não estou sentindo nenhuma vontade de orar. Mas eu sei que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem eu vou? E eu ficar na presença de Deus e ser visitado pelo Senhor de uma maneira que eu já não queria mais sair dali. Você acha que todas as vezes que eu vou ler a Bíblia é porque eu estou faminto por ela? Tem vezes que parece assistir um filme é muito mais convidativo do que você ler a Bíblia. Mas eu aprendi que Bíblia é igual remédio. Quem aqui é daquela época de tomar aquela vitamina do homem do peixe assim? Quem é daquela época? Meu Deus do céu, que coisa é aquilo? Moção Scott. Meu Deus do céu. Papai e mamãe assim, ó, tinha de segurar, assim, chamar bombeiro para segurar a gente, porque o negócio era tenso. Mas nós aprendemos que remédio, quando o papai ia dar remédio para nós, quanto mais amargo, o que é que o pai fala para nós? É melhor, filho, é melhor, então toma. Nós aprendemos que remédio, gostoso ou não, querendo ou não, ou você toma ou você morre doente. A Bíblia é assim. Tem dia que você vai estar apaixonado querendo ler, mas vai ter dia que você não vai ter, mas lê assim mesmo. Que quando você mergulhar nas Escrituras, você será tocado por ela. Isso fala de esforço, isso fala de empenho, isso fala de dedicação, atos de consagração. O Sansão precisa nascer. O Sansão precisa nascer. E Deus está dizendo: quem está disposto a sacrificar para que ele nasça? Quem está disposto? Quem quer que o plano de Deus nasça, seja dado à luz? Aleluia. Aleluia. Prepara o caminho, diz o Senhor, para você esta noite. Prepara o caminho. Prepara o caminho, porque o que eu estou colocando nessa terra. Prepara o caminho. Aquele que semeia andando e chorando vai colher, vai colher, vai colher. Diga alguma coisa para Deus aí. Diga alguma coisa para Ele. Diga para Deus que você está disposto a preparar essa estrada. Diga para Deus que você está disposto a ir aonde que for preciso. Mas você quer dar a luz. Você quer viver isso. Você quer viver isso. A libertação precisa vir. E virá do seu ventre. Deus usará você para tocar a terra. Deus virá você para tocar a terra. Para despedaçar os leões. Para remover as portas, para quebrar as cordas, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre alguém, ore. Coloca a mão sobre alguém, ore com ele, ore por ela. Ore para que o Espírito mova para preparar o caminho. Ore crendo de que o que Deus tem para a vida dele é algo muito maior do que ele está esperando. Ore para que nós estejamos dispostos a nos dedicar, a nos consagrar, a doar o que for preciso, a sacrificar o que for preciso, mas nós não abrimos mão. O que Deus colocou no nosso ventre espiritual vai nascer. Diga para Deus aonde você está disposto a ir. Diga para Deus aonde você está disposto a ir, para que os teus olhos vejam o plano dele,
Diga para Deus onde que você está disposto a ir, o que você está disposto a soltar, o que você está disposto a renunciar. Diga para Deus o que você está disposto. Fala: Deus, eu vou preparar as vasilhas. Pode multiplicar o azeite, que vai ter vasilhas sobrando. Eu vou preparar o terreno, eu vou preparar o caminho, mas eu quero que nasça, eu quero que nasça. Eu ministro sobre a tua vida esta noite, graça de Deus. Eu ministro sobre a tua vida, graça de Deus. Eu ministro sobre a sua vida coragem para atos de consagração. Atos de consagração. Aí o ibare de comanavançuri pau é vanca. Que jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, aleluia, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Nós declaramos que nós prepararemos esse caminho. Deus está dizendo para pessoas aqui esta noite: prepara o caminho, porque eu tenho dons para plantar aí. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho visões, eu tenho novidades para plantar aí. Prepare o caminho, prepare o caminho, prepare o caminho, porque o que você vai viver, os seus olhos ainda não viram, nunca subiu ao teu coração. Prepare o caminho, prepare o caminho, porque eu quero te batizar no meu espírito. Prepare o caminho, que eu tenho realidade na minha intimidade, para que você venha dar a luz. Eu tenho poesias para você compor, eu tenho músicas, revelações para plantar no seu ventre. Prepare o caminho, prepare o caminho, prepare o caminho. Se assei rancamuri de caleferde. Prepare o caminho, porque você vai ser o divisor de águas da sua descendência, da sua descendência. Você será o divisor de águas. Prepara o caminho, diz o Senhor. Prepara o caminho, porque o que está dentro é muito forte. O que está dentro é muito forte. O que está dentro é muito forte. Alguém está escutando Deus esta noite? Alguém está entendendo esta palavra? Alguém está recebendo esta palavra?